Então é isso, meus irmãos, vamos entrar na palestra de Hanukkah. Espero que o Eterno abençoe seu coração, lhe dê conhecimento histórico, espiritual. Preparei alguns slides, tá? Primeiramente eu preciso contextualizar vocês do que estava acontecendo ali naquela região da Judéia, Mesopotâmia. Essas moedas, né, do meu acervo pessoal, eu não coloquei todas porque não viria o caso. Por exemplo, o Antíoco, que perseguiu os Yehudim, judeus, é o Antíoco IV. Nós temos moeda até do Antíoco IX, mas nós vamos direto ao ponto no que a gente quer tratar. Depois vocês vão entender porque eu coloquei aquela imagem do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, vestido de branco. Bom, o rei Filipe II e os 4 chifres, a teologia judaica é bem diferente, tá? Ela entende que se cumpriu em Antíoco Epifânio, e Yeshua usa dessa passagem para dar um ressignificado. Isso é chamado espelho profético, quando uma mensagem que se cumpriu lá atrás e pode voltar a se cumprir lá na frente também. Então o rei Filipe II é o rei da Macedônia, ele conquista tudo. Ele tinha um filho prodígio chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno ou Alexandre III. Esse filho, ele era prodígio porque ele era um gênio, ele é até hoje considerado o maior general de guerra de todos os tempos. Ele reinou por pouquíssimo tempo. Quando o pai dele, Filipe II, morre, Alexandre o Grande, ele assume o reino, e quando ele era criança, ele até chorava quando o seu pai conquistava mais um território, porque ele achava que não haveria mais territórios para ele conquistar. E assim ele ficava frustrado, porque ele queria escrever o nome dele na história, ele queria ser proeminente, ele queria até ser maior do que o pai dele. Então, ele ali, ao invés de brincar com as crianças, ele ficava ouvindo os generais, traçando planos e campanhas de guerra. Em alguns casos, ele dava até opinião, ainda sendo uma criança. Então, a mente dele estava voltada para isso. Isto era o mundo de Alexandre o Grande. A partir do momento que o pai dele morre, ele ascende ao trono, e Alexandre o Grande foi tipificado no livro de Daniel como o poder da Grécia, dos helênicos, né? E o símbolo, o animal que Daniel viu, foi um leopardo. Leopardo, ele simboliza o que na linguagem profética? Velocidade. É um dos animais mais velozes da terra e do conhecimento que eles tinham também. Além do leopardo aparecer, ele tinha asas que mostra a velocidade redobrada de como aquele poder iria invadir os 4 cantos da terra do mundo antigo. Então Alexandre começa a conquistar. Só que quando ele era criança, antes dele atingir o trono, ele teve um sonho, e ele nunca mais se esqueceu desse sonho. E vocês vão entender o sonho que Alexandre o Grande teve e o que isso tem a ver com Israel. Daniel diz na visão que desse animal saía 4 chifres, e foi exatamente o que aconteceu. Quando Alexandre morreu, os 4 generais dividiram o reino. Sendo assim, os 2 mais proeminentes para esta palestra é Seleuco I Nicator, eu tenho essa moeda, e aqui nós temos Ptolomeu I Sóter. Esses 2 generais que tem mais a ver com a história de Hanukkah, tá? Porque o Seleuco I Nicator vai dar origem à dinastia dos reis seleucidas da Síria, tá? E Ptolomeu ficou com a parte ali do Egito, se tornou faraó. Em Seleuco quis dominar e foi lá guerrear, e os seus descendentes também, contra o Egito, e venceu. Alexandre III Magno, daí a gente tem a palavra magnitude, né? Algo que é muito grande. Nós vamos hoje ouvir muito sobre etimologia, origem das palavras. Muitas palavras de deidades a gente fala no dia a dia sem saber. Isso para nós não falarmos, sequer ouvir em nossos lábios o nome desses deuses. Claro que de uma forma didática, para trazer uma instrução, é diferente, mas nós devemos rejeitar o nome dessas divindades, apagar o nome dessas divindades, né? Assim como vai se cumprindo as profecias de Daniel, o decorrer da história vai se confirmando cada coisa. Isso foi profetizado muito antes dessas coisas acontecerem. Bom, Seleuco I Nicator foi o pai do primeiro Antíoco. Esse Antíoco I, Antíoco I
ou primeiro Sóter. Sóter quer dizer Salvador. Por que Seleuco I Nicator é muito interessante? Nós temos Apolo à direita, ele olhando para lá, olha o nariz dele aqui, a moeda está bem gasta, né? Mais de 2000 anos. E o reverso está escrito em grego. O grego vocês vão entender por que era a língua do mundo antigo, porque Alexandre o Grande era muito inteligente. Ele saqueava, ganhava, vencia, mas falava uma coisa com o povo conquistado. Falava assim, olha, vocês podem ser um de nós. Se vocês permitirem que a gente coloque escola grega, e aí o idioma grego passa a ser o oficial, e nós vamos, a partir de então, ser um só povo. E aí o povo pagava e pagava feliz. Ele era genial, não era? Era genial. Ele conquistava, ele sabia se vender. Né? E aquele povo ali pagava todos os tributos, todos os impostos, e ficavam felizes. E outra coisa, por mais que aquela região tivesse outra forma de culto, tinha que aceitar o helenismo. O helenismo é o culto grego, o culto de Zeus, de Apolo, de Cronos. Então tinha que aceitar o culto e aprender o idioma. E assim eles pagavam com uma satisfação. Nós pagamos, mas nós somos gregos, né? Nós somos helênicos. É que quando chegou para a nação judaica, aí houve um problema, não de aprender grego, nada disso, mas de entronizar a religião helênica. Aí que entra o problema de toda a questão. Bom, Seleuco I foi sucedido por Antíoco I Sóter. Então, filho de Seleuco I, que deu a dinastia dos Seleucidas, né? Teve um filho chamado Antíoco I, o Salvador. Antíoco introduziu o culto a seu pai, culto da personalidade. Lembra alguma coisa hoje, nessas mídias sociais? Hoje existe o culto da personalidade, de uma forma velada, mas existe. Seleuco I, ele colocou o culto da personalidade, tinham que adorar e prestar culto, porque quando Seleuco era pequeno, sua mãe falava que ele era descendente de Apolo. Então, verdadeiramente, eles se sentiam deidades, divindades, ok? E então, Antíoco, que cresce ouvindo que seu pai era um descendente de Apolo, logo ele também é. Então, ele começa a promover o culto ao pai dele. Agora nós vamos dar um salto de Antíoco I, aí teve Demétrios I, Demétrios II, nós vamos para Antíoco IV, que é o que mais nos interessa nessa noite aqui. Antíoco IV Epifânio, Epifânio livremente quer dizer amado pelos deuses. Epi vem de algo que é épico, a palavra épica vem de epi. E Fanes, ou Fânio, vem de fanos, que quer dizer aquilo que se revela, aquilo que se mostra, ou seja, algo que é muito épico. Daí vem também os picos das montanhas. Está vendo que estudar a origem das palavras é importante para trazer entendimento? Então aquilo que está no topo é épico, ou no pico. Acreditava que ele era um deus, o deus épico. Então, ali está no persa médio o nome dele, né? Porém o nome de Antíoco é Mitrídates. Só depois que ele se assenta no trono, que ele muda o seu nome para Antíoco Epifânio. Então é Mitrídates. Mitrídates quer dizer Mitra, o Deus Sol. Quando você ler na sua Bíblia essas traduções ruins que fala que na cabeça do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, estava Mitra. Não tinha Mitra coisa nenhuma na cabeça de sacerdote algum. Era o turbante, quer falar em português correto? Turbante. Não tinha Mitra, não tinha o Deus Sol na cabeça do sumo sacerdote, como é traduzido para nós. Então Mitra é o Deus Sol, e Dates é dado por Mitra. Então o nome que Antíoco III, o pai de Antíoco Epifânio, deu o nome dele de Mitrídates, e quando ele tomou o trono, ele colocou o nome dele de Antíoco Epifânio. Quando você tem um insight, uma ideia a partir do nada, você capta uma mensagem, você fala, eu tive uma epifania, está entendendo? O nosso português é cheio, é repleto de palavras que são advindas do grego, e sendo advindas do grego, tem a ver com as deidades também. Antíoco introduz a
idolatria, né? Emitiu decretos proibindo práticas judaicas, perseguiu os judeus devotos, porque uma vez que ele fez uma proibição e alguns judeus não aceitaram, continuaram a celebrar Shabat, luas novas, a adorar Hashem, a praticar abstinência de alimentos, né? Eles foram perseguidos. Sacrificou porcos no altar do átrio externo do templo. Aqui vocês têm que entender o porquê das coisas. Os sacerdotes simplesmente não aceitavam parar de cultuar o Eterno, nem por ameaça de morte. E havia um sumo sacerdote na época chamado Onias. Tudo que você lê na Bíblia, que os nomes masculinos tiver o S no final, dentro do dicionário é chamado de sigmatismo. Um vício linguístico de colocar o S ou sigma em tudo. Então você pega Onias, Oniarro, eles tiraram o nome do Eterno. Você pega Isaías, ao sigma aí, Yeshayahu, Jeremias, ao sigma aí, Irmeiarro, Jesus, né? Então eles colocaram o sigma em tudo. Isso até dentro da gramática é chamado de sigmatismo. O vício, a tendência de colocar o sigma em tudo, tá bom? Quando ele sacrifica porcos, ele interrompe ali os sacrifícios diários, porque o Eterno tinha mandado fogo do altar para acender o sacrifício, e a partir dali eles acendiam a menorá, o fogo do altar não podia se apagar. Mas uma vez que aquele altar e aquele fogo foi sacrificado a porcos, aí os sacerdotes não podiam mais. Entendeu o engodo, pastor Cláudio? Antíoco sabia das leis, ele conhecia as leis e como fazer os sacerdotes pararem. Fato este que o templo depois foi repleto de imundícia e de mato, ficou abandonado de fato. Mas antes de chegar nesse período, eu quero falar do sonho de Alexandre o Grande. Um sacerdote que se corrompeu em Israel e se casou com uma mulher de Shomer, da Samaria, e vocês devem saber que os judeus tinham um problema com os samaritanos, desde depois do filho de Estilom, Salomão, cujo eles falavam que o monte a ser adorado era o monte de Samaria, enquanto os judeus diziam que era a Beit HaMikdash, o templo da santidade, deveria ser colocado no monte Sião, lá no monte Moriá. Pois bem, essa guerra ficou, ao ponto de que eles começaram a construir um templo em Samaria, e aí um levante judaico foi lá e destruiu, porque os samaritanos são judeus mesclados. E este sacerdote, contra a lei de Adonai, ele se casa com uma samaritana, e ao se casar com a samaritana, ele começa a aderir às ideias da samaritana, e ele é logo repreendido. O que aconteceu? O coração dele se envaideceu e se enfureceu contra os seus próprios irmãos. Ele procurou Alexandre o Grande para comunicar do perigo dos judeus que estavam lá em Jerusalém. Pois, inflamado, Alexandre o Grande faz um grande exército, monta um exército e vai para lá. Jerusalém fortificada, e ameaça que se não abrissem os portões, ele ia devastar tudo. Ele tinha exército, mais de 300 elefantes, exército para destruir Jerusalém. Nisso, judeus, não tendo outra opção, abriram a porta. De repente sai um idoso barbudão, todo vestido de branco, com outros sacerdotes, e esse Kohen Gadol, ele se coloca ante Alexandre o Grande, o Senhor do mundo. Alexandre o Grande cai de joelhos, e os seus liderados, não entendendo, achando que ele teve um mal súbito, foram levantá-lo. E ele fica ajoelhado ali, ninguém entendendo nada. Ele pega e revela que quando ele era pequeno, ele teve um sonho, que chegava um homem, um ancião, um zaquem, um homem idoso, todo vestido de branco, dava uma ordem a ele: você está pronto para conquistar a Pérsia. E a Pérsia era o maior poderio, porque depois da Babilônia, Medo Pérsia. Só um adendo aqui. Interessante que o Eterno vai falar com Nabucodonosor, ele mostra estátuas, porque o Eterno ele fala de uma maneira e com aquilo que o seu coração é dado, mas quando ele vai falar com Daniel, mostrando as mesmíssimas coisas, ele não mostra estátuas, ele mostra animais híbridos. Por quê? Imagina Daniel entrando em Babilônia e vendo animais alados, animais de 4 patas, com cara de galinha. Aquilo ali chamou a atenção de Daniel, e foi assim que o Eterno falou com Daniel sobre os poderes que iriam se suceder. Mas com o idólatra, ele mostrou a estátua. Estão entendendo? Então ele fala a mesma mensagem, Shaul, de maneira distintas.
para chamar a tua atenção. E Babilônia no hebraico é Bavel, que na verdade não é Babilônia. Bavel é um trocadilho judaico, é uma piada judaica contra os babilônios, que Bavel significa confusão. Os judeus pegaram um trocadilho, como o historiador pegou Antíoco Epífanes e colocou Epimanes, que quer dizer o louco, de amado para os deuses para o louco. Assim também, a palavra Babilônia é Babilu. Babilu. E Bab quer dizer porta, portal. E Lu quer dizer Deus, portal de Deus, a porta de Deus. Porém, ao entrar, eles perceberam que não era Babilu, era Bavel, era confusão. E aí os judeus que passaram a adotar esse nome Bavel. Estão entendendo? Voltando a Alexandre o Grande. Ele se levanta e ele faz 2 pedidos. Na verdade, Alexandre não pedia, ele mandava. Ele falou que deveria aquele sacerdote aceitar que ele colocasse a estátua dele dentro do templo. O que prontamente o sacerdote não aceitou. Falou, jamais, não podemos, é contra a nossa regra, contra a nossa lei, não podemos adorar imagens. Alexandre faz outro pedido, para colocar uma escola grega lá dentro. Eles, defensores do Lashon Kadosh, da língua santa, falaram não. Aí o liderado de Alexandre o Grande disse assim, quem é um homem na terra para te dizer não? Nem teu pai, nem Filipe II te dava ordens. Quem é esse velho para te dar ordem? Mas o Eterno já tinha trabalhado lá atrás, dado um sonho que anos depois ele foi entender. E aí ele fala assim, olha, agora farei 2 reivindicações, elas não poderão ser não aceitadas, né? Uma, que o calendário anual de vocês sejam contados a partir do meu nascimento. Pois o Kohen Gadol disse assim, problema nenhum quanto a isso. Vamos contar. Então, quando vocês veem ali 137, Matatias, levanta, é após o nascimento de Alexandre o Grande. Estão entendendo? Começam a mudar nos calendários e tal, mas o sacerdote não viu problema algum nisso aí. Continuava adorando o Eterno. Portanto, ele faz uma outra reivindicação. Que a partir de hoje os sacerdotes têm o meu nome. E aí na história você terá vários Alexandres, Alexandre. Você vai entender e ver vários Alexandres. Inclusive no livro de Atos, no capítulo 4, se não me engano, vai falar de Caifás e Alexandre e a hoste sacerdotal. No tempo de Yeshua, quase 3 séculos depois, tinham já um sacerdote com nome, ainda com o nome Alexandre. E mais tarde depois você vai ter Alexandre Janeu e Anai, tudo por conta disso. Então, se você desconhece a história, você não entende as motivações. Aqui é um túmulo achado em Israel, que é exatamente para onde Matatias, o sumo sacerdote, pai de Judas Macabeus, que ele que começou o pavio da Hanukiah, foi acesa no coração do ancião Matatias. Ele não se conformava em viver e ver as leis do Eterno sendo pisadas. Acontece que no tempo de Matatias, teve um outro invejoso dentre o povo, que criou mais uma vez um problema para que tudo fosse destruído. Então aqui, você tem aqui, Matitiahu, Matatias, Mateus é Matitiahu no hebraico, né? Matitiahu, aqui Bem, Beit, num sufixo, Bem, Yohanan, Matitiahu, filho de Yohanan, ou seja, Mateus, filho de João. Aqui está Kohen Gadol, Kohen Gadol. E aí ele é homenageado até hoje porque a gente fala muito de Judas Macabeus, mas foi o pai dele, Matatias, Matitiahu, o sumo sacerdote, que começou toda a revolução, a rebeldia dos judeus, e ele venceu várias batalhas, e no leito de morte ele chama os seus filhos e fala, morram pela Torá, mas não aceitem o que eles estão fazendo com as nossas leis, com os nossos costumes, morram pela verdade, lutem, assim como o Eterno deu livramento a Davi, e ele vai citando vários personagens históricos, e ali ele inflama, e Judas Macabeus, bem como Shimon, foram os 2 filhos que mais entrou o espírito da coragem, da guerra, foram ungidos para isso, e Judas venceu dezenas e dezenas de batalhas.